Então abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 3. Alguém mencionou eu num comentário aqui, que aparece para mim aqui, espero que tenha sido um comentário bom. Depois eu vejo. Apocalipse capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 14. A igreja, ao anjo da igreja de Laodiceia. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabe que és um desgraçado, palavra dura, miserável, pobre, cego e nu. Isso é para uma igreja esse escrito. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci. Estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e que o Senhor nos abençoe. Muito bem. Antes de entrar na questão espiritual, eu tenho sempre dado um contexto, um pano de fundo melhor para você entender o contexto de como e por que essa carta foi escrita por Jesus, usando termos como riqueza, como cego, como nu. É muito interessante quando você começa a ler as cartas do Apocalipse e você vê como Jesus trabalha. Eu fico assim, repetitivo, mas vou falar novamente. Eu fico assim apaixonado pela maneira sábia, pela maneira inteligente de Jesus, como ele contextualiza aquilo que ele está querendo passar, como ele contextualiza a mensagem que ele está querendo passar. Eu fico assim impressionado pela sabedoria do Mestre Jesus Cristo. Como Deus, ele é adorado. Como Mestre, ele é admirado. Como Deus, ele é adorado, porque você não adora um mestre. Mas como mestre, ele é admirado pelos seus ensinos, pela sua sabedoria. Mas como Deus, ele é adorado, reverenciado. Como ele trata as coisas. É por isso que aqueles que o ouviam ficavam assim encantados com a sua maneira de ensinar. Então eu quero ler aqui rapidinho um comentário que diz assim: de todas as cartas da igreja, você que me ouviu de manhã, eu tenho que repetir isso aqui, depois a gente pega o rumo que nós vamos tomar. De todas as cartas da igreja da Ásia, esta carta é a mais severa. Você não vai encontrar nessa igreja nenhum elogio de Jesus. O único elogio que tem é a própria igreja elogiando a si mesma. E cuidado,
Provérbio diz: deixe que os outros te louvem. Cuidado, porque tem muita gente louvando a si mesma, achando coisas impressionantes sobre si mesmo, e esquecendo que quem tem a última palavra é Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Nós gostamos muito de ouvir, de dizer isto. Ele tem a última palavra, mas nós queremos, muitas vezes, pegamos essa questão. Ele tem a última palavra somente para as coisas boas. Pois é, Ele tem a última palavra sobre mim e a última palavra sobre você. Nós não podemos ter a nossa vida, permitir que outros definam a nossa vida, a não ser Cristo Jesus. Então guarde que aquele que vai definir o final da minha vida e da sua vida é Ele. Então cuidado da maneira e com a maneira que você se auto-titula. A cidade era importante, muito importante pela sua localização. Ficava no meio das grandes rotas comerciais. Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade poderosa financeiramente. Era uma cidade luxuosa. Laodiceia era conhecida como o lar dos milionários. Talvez, se você morasse na Turquia naquela época, segundo como eu conheço muitos de vocês, se não todos, vocês estariam morando em Laodiceia, porque era o lar dos milionários. Na cidade havia teatros, havia um estádio e um ginásio equipado com banhos. Era a cidade de banqueiros, de transações comerciais. Era situada em um vale muito fértil. Seus cidadãos eram tão ricos que quando foram tomados por um terremoto no ano 60 depois de Cristo, eles se levantaram sozinhos. Eles não precisaram da ajuda de ninguém. Não precisou da ajuda das autoridades romanas, do Império Romano, do governo romano, como queiram. Na verdade, eles tinham suficiente condição para se levantar. Eles mesmos reconstruíram a cidade. Esses detalhes são importantíssimos para você compreender o linguajar de Jesus. Eles se vangloriavam de sua famosa escola de medicina, ligada ao templo de Esculápio. Já falei sobre isso, Deus da cura, Deus da saúde, cujos médicos prepararam um pó frígio para a cura da oftalmia, ou seja, para a cura dos olhos. Fabricavam-se ali 2 ungüentos quase que milagrosos, que servia para os olhos e para os ouvidos. Esse pó frígio, que era usado para fabricar o colírio, era o remédio mais importante produzido na cidade. Esse colírio, escute isso, era exportado para todos os centros populosos do mundo. Exportado. Particularmente, era famosa a sua manufatura de tecidos, roupas e tapetes confeccionados com a valiosa lã das ovelhas locais, que William Hansen, um comentarista, diz que era macia na textura e de cor preta lustrosa. Esta lã, era especial. Era famosa no mundo inteiro. Todo mundo conhecia a lã especial que tinha em Laodiceia. A cidade se orgulhava da roupa que produzia. Preste atenção nesses detalhes. A cidade era um centro de águas térmicas. A região era formada por 3 cidades: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Em Colossos
tinha as fontes das águas quentes. Em Hierápolis tinha águas geladas. As águas quentes de Colossos serviam para a medicina, elas eram medicinais. As águas frescas de Hierápolis servia para trazer um frescor. Já as águas de Laodiceia eram mornas e não servia nem para curar e nem para refrescar a vida de ninguém. Aí você consegue entender por que Jesus usa o termo: vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque uma água morna, ela só serve para trazer relaxamento. Uma água morna te deixa preguiçoso, te deixa acomodado. E essa igreja se encontrava dessa maneira. Aí nós podemos entender então a maneira que Jesus se comunica com a igreja. Se você quiser aprender mais sobre o que falamos, aqui eu só estou dando um pano de fundo, você assiste a mensagem que foi pregada hoje de manhã. E hoje à noite nós vamos falar um outro ponto importante. Eu só dei aqui para você entender o linguajar de Jesus. Era uma cidade rica. Era uma cidade autossuficiente. Era uma cidade que não precisava de ninguém. Era uma cidade que tinha lã, que tinha tecidos caríssimos. Era uma cidade que produzia colírio. E aqui você vai entender a mensagem de Cristo Jesus. Hoje à noite, a mensagem de Cristo para mim e para você é: não seja autossuficiente. Hoje de manhã nós falamos sobre sede fervorosa. Hoje à noite, uma pessoa autossuficiente jamais, não vou dizer jamais, mas será difícil para ela se render à dependência de Cristo Jesus. E a igreja está repleta de pessoas autossuficientes. Primeira coisa que eu quero destacar para você lembrar: a igreja se tornou o que a cidade era. Isso tem me chamado muito a atenção. A igreja de Laodiceia se tornou o que a cidade de Laodiceia era. As pessoas que frequentavam a igreja não tinham uma vida transformada, mas vivia a cultura da cidade dentro da igreja. Olha como isso é importante, gente. Eles só mudavam de lugar. Ou melhor, só mudaram de lugar. O que eles eram, os costumes, a maneira deles ser, que eles tinham lá fora, na sociedade, eles trouxeram para dentro da igreja. Não houve, na verdade, uma transformação. Eu nunca vou esquecer que a doutora Ailma disse: qual é a igreja que vive em sua casa, que se reúne no templo? Lembra disso ou não? A igreja de Laodiceia era igual aos moradores da cidade, igualzinhos. Não havia mudança em suas condutas, ou não houve mudança em suas condutas. Não houve mudança no caráter deles. Não houve mudança na maneira deles de viver. Tem que haver mudanças. Se você se encontrou com o Evangelho de Cristo e você continua a mesma pessoa, algo está errado. Pois o Evangelho de Cristo, as boas novas, o Evangelho de Cristo, ele veio para transformar o homem. Ele veio para mudar. Ele veio para confrontar. Não é possível que você seja tão bom ao ponto de não ser confrontado pelo Evangelho.
Se você sempre teve uma vida moralmente correta, parabéns. E tem muitas pessoas que têm uma vida correta moralmente. Mas quando você se encontra com Cristo, e quando você avança no Evangelho, você vai começar a entender que a sua moral apenas não te salvaria. Por quê? Porque você está condenado pelo pecado inato. E você começa a entender que você é salvo não pelas obras, mas que você é salvo pela graça do eterno Deus, através de Cristo Jesus, na sua morte. Você começa a entender o Evangelho. Essa igreja estava acostumada, vivendo de qualquer maneira. Falamos hoje de manhã sobre o olhar de Jesus para a igreja. Jesus a chama de crentes mornos. E agora à noite vamos entrar nas denúncias de Jesus para essa igreja de uma outra maneira. Quero que você volte os seus olhos para o versículo 17. Jesus, o Senhor da igreja, olha para aquela igreja e começa a denunciar. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha medo daquilo que o Espírito Santo ainda nos denuncia. Não tenha medo daquilo que o Espírito Santo denuncia sobre mim e sobre você. Porque aquilo que o Espírito Santo denuncia sobre mim e sobre você, hoje não é para condenação. Aquilo que o Espírito Santo denuncia é para que haja arrependimento, para que eu e você não encontre-se com a condenação. A denúncia do Espírito Santo hoje é para que haja conserto, é para que haja salvação, não é para a condenação. Eu quero, permita-me aqui, que o Espírito Santo seja o promotor, aquele que denuncia. Ele traz algo, para que alguém que é o nosso advogado hoje, possa se levantar e dizer assim: eu advogo a causa dele, para você entender a questão da graça. Só para você entender, denúncia aqui a graça. O Espírito Santo trabalha em meu coração, para me trazer à memória aquilo que pode me denunciar. Não para eu viver debaixo da culpa, como Satanás faz, mas para que eu possa confessar e alcançar o arrependimento e o perdão que está em Cristo Jesus, o nosso advogado. O versículo 17, Jesus disse assim: porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Está saindo meu som aqui, hein? Está saindo meu som aqui atrás, ó. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Versículo 18, aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas ricos, vestes branca para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja teus olhos com colírio, para que possas ver. Primeira coisa que nós vamos trabalhar. Uma igreja, Jesus vê em Laodiceia, uma igreja que possuía uma autoconfiança. O que é uma autoconfiança, gente? Confiança em si mesma. Uma autoconfiança. Uma autoconfiança que foi gerado pelas condições financeiras dos seus membros. Os seus membros tinham um poder aquisitivo muito bom. Foi gerado pelo poder aquisitivo alto. Ao ponto, como eu já disse, de se levantar sem ajuda de ninguém após um terremoto. Guarde isso. Eles se levantaram, eles se reconstruíram sem ajuda de ninguém, sem ajuda de nenhuma força acima deles. Começa a entender que quando você não consegue se dobrar, quando você não precisa de alguém que tem mais do que você terá dificuldade para depender de alguém que estenda a mão para você. Isso é sério. É igual, por exemplo, quem não consegue viver debaixo de uma autoridade, quem não respeita a autoridade, quando tem uma conversão, ele
vai ter dificuldades para se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, porque Ele será autoridade na tua vida. Era uma cidade rica, luxuosa, cidade dos milionários. Então, aqui nós começamos a ver a dificuldade deles. Só para você lembrar o que eu já disse, uma cidade de banqueiros, uma igreja que se tornou autossuficiente, porque a igreja é formado daqueles que são transportados da morte para a vida. Isso é igreja. E a igreja aqui era formada por aqueles que se diziam convertidos. A igreja local era formada por esses homens e mulheres autossuficientes. Mas não se esqueça que existe a igreja local, que é essa aqui. E existe a igreja invisível, que é a igreja que está ligada em Cristo Jesus. Você pode estar ligada à igreja local, você pode estar no hall de membro da maior ou da menor igreja, mas você pode estar desligado da videira verdadeira. Uma igreja que se tornou autossuficiente. Uma igreja que possuía uma autoconfiança. E todas as vezes que eu leio isso, eu fiquei em casa hoje à tarde meditando um pouquinho na preparação desse sermão, daquilo que Deus foi falando no meu coração, e eu fiquei pensando como que o ambiente que eu vivo pode influenciar meu modo de vida cristã. O ambiente que eu vivo, pode me influenciar em muitas coisas, inclusive em meu relacionamento com Deus. E eu comecei a pensar e o Senhor foi ministrando no meu coração, por isso que é necessário de verdade haver um novo nascimento. Pois Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que fizeram coisas novas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos encontrar dentro da igreja pessoas também. Achei interessante o Espírito do Senhor me ministrar isso ao meu coração. Porque nós podemos encontrar dentro da igreja pessoas também que vivem em um ambiente de miséria, que vivem em um ambiente onde as pessoas sempre estenderam a mão. E muitas vezes essas pessoas se encontram com Cristo, ou pensamos que encontram com Cristo. Elas vêm para a igreja. E elas começam a achar, pastores, isso Deus falou muito forte ao meu coração. Elas começam a achar que todos os membros da igreja têm o direito, têm por obrigação ter que ajudá-los. Porque eles viveram em um ambiente onde sempre foram ajudados. Aí eles se convertem e querem passar na igreja e querem ser também ajudados sempre. Quando você vai ler o que diz Paulo aos Tessalônicas, a igreja de Tessalônica, aquele que não trabalhava, que trabalhe, aquele que roubava, que deixe de roubar, e aquele que recebia, que passe a ajudar os outros. É interessante isso, como com o ambiente que eu convivo, pode, de verdade, influenciar na minha vida cristã. Pois essas pessoas tornam-se merecedoras, elas se acham merecedoras, sofredores, e acabam vivendo uma vida de pedintes espirituais. Está sempre pedindo, sempre pedindo, sempre pedindo, e nunca agradecendo, e nunca toma posição com Cristo, porque está sempre pedindo, 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 pedindo. Ela aprendeu a pedir. Ela aprendeu a receber, ela não sabe dar. Não sabe agradecer.
Ela vive ou se torna um pedinte espiritual. A igreja está repleta, escute isso. Você pedir para o irmão orar por você, não é errado. Mas existem pessoas que só andam na igreja pedindo para o irmão orar. Ora por mim, irmão. Ora por mim. Você ora por mim? Você ora por mim? Você jejua por mim? Você lê a Bíblia por mim? Fala sério. É o pedinte espiritual. Precisa quebrar isso também. O ambiente que você vive, isso é muito sério. Pastor Odair está aqui, e ele sabe isso, que eu vou dizer aqui sem medo. Porque nós estivemos lá e ele convive em um ambiente, ele é filho de um ambiente, de um continente africano. Isso era uma das coisas que nós sempre conversávamos. A África aprendeu a sempre receber. E tem horas que Deus transforma a sua vida não mais para você receber, mas para você se tornar abençoador. Estou falando de conversas, nós falamos isso, nós conversamos isso. O ambiente que você vive. Cuidado. A igreja não é obrigada a cuidar de você no sentido de você ser dependente. Paulo escrevendo para Timóteo fala das viúvas. Ajude as necessitadas, mas aquelas que têm condição de avançar, trabalhar, que elas sigam a vida. Isso é o auto-engano. Hernandes Dias Lopes diz assim: o auto-engano é uma grande tragédia. O auto-engano é uma grande tragédia. O auto-engano, quando eu me engano. Laodiceia considerava-se rica e era pobre. Sardes se considerava viva e estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocava diante dela uma porta aberta. A igreja se tornou morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesmo. Quando eu li isso, eu me lembrei de Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz assim: não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Há um limite para você pensar de si mesmo. Interessante isso, né, gente? Não se esqueça que tem alguém olhando para você que conhece o teu potencial e também conhece a tua fragilidade. Conhece onde você pode chegar, porque Ele mesmo te capacitou. E também conhece onde você não pode chegar. Então não se martirize por você não conseguir chegar a lugares outros, porque você não foi capacitado para isso. A gente tem que entender isso. A gente vive uma guerra que todo mundo quer ser rico, mas quem disse que você vai ser rico? Quem disse que todo mundo vai ser rico? Quem disse que você vai morar num apartamento de 400 metros quadrados? Quem diz? Cuidado com o evangelho que é pregado. Muitas vezes o evangelho que nós pregamos, ele está querendo ir muito acima do evangelho que Jesus prega, ou pregou, ou ensinou. Muitas vezes o que nós queremos pensar de você, está muito acima do que Jesus pensa de você. Cuidado, hein? Os crentes diziam: sou rico e cheio de bens. Cuidado com o que pensam de si mesmo. A igreja se tornou como a cidade. Eu quero que você guarde sempre isso. A igreja se tornou como a cidade. Estão fazendo um favor, na visão deles. Ser crente é como se eu estivesse fazendo um favor. Afinal de contas, eu não preciso de nada.
Era como se eles dissessem, eles dizem: eu não tenho nada, eu não preciso de nada, eu não sinto falta de nada, eu não tenho necessidade de nada. Quem necessita de mim, na verdade, é a igreja. Tem muita gente que pensa assim. Mas que hoje à noite, apesar de não poder, que essa máscara não caia do seu rosto, mas que a máscara espiritual seja derrubada da sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que de verdade seja revelado quem você é e o que precisa ser transformado na tua vida. Tem muita gente que acha que está fazendo favor de estar na igreja. Estou naquela igreja porque ela precisa de mim. Estou naquela igreja porque se eu sair ela quebra, porque o meu dízimo sustenta. Rapaz, larga de ser. Se não é você que segura a igreja. Jesus disse que o inferno não prevaleceria contra a igreja dele, não contra o seu dízimo, seu dinheiro, seu talento. Se eu sair daquela igreja, o louvor daquela igreja nunca mais será o mesmo. Ah, você está cheio de si, rapaz. Se eu sair daquela igreja, nunca mais terá um músico como eu. Quem disse para você? Se ele pode levantar adoradores, filhos, até mesmo das pedras. Bem feito para você que escolheu vir hoje, nesse culto. Poderia ter ficado na sua casa e escolher o outro culto. Mas o Senhor queria falar comigo, com você. E com aqueles outros que não estão aqui, pastor. Deus não queria falar com eles, só com nós. Esse povo vivia assim. O céu precisa de mim. Tem gente que acha que o céu precisa. O céu não vai ser a mesma coisa sem você. Ah, para! Se você não escolher ir para o céu, se arrepender, o céu vai ter louvor, vai ter adoração. Jesus precisa de mim. Por isso que eu estou na igreja. Ah, a graça precisa de mim. Eu sou um presente para a igreja. Aí eu começo a encontrar com o apóstolo Paulo em Filipenses 3, 7. Aí vem um apóstolo Paulo que diz assim: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo, por causa de Cristo Jesus. O que para mim era lucro, quando eu encontrei com Cristo, eu vi que não era nada. Uma igreja autoconfiante, confiança em si mesma. Outra coisa que nós vamos encontrar aqui, queridos, uma igreja autossuficiente. Autossuficiente. Eu não tenho necessidade de nada. Eu não tenho necessidade de nada. Volta os seus olhos para a parte B do versículo. Não tenho necessidade de nada. Tenho tudo que eu quero. Você só não tem Jesus. E João diz em sua carta que aquele que não tem um filho, não tem nada. Novamente, os crentes arrogantes levam para a igreja como se sentia na cidade. Não se esqueça que Jesus está tratando aqui de uma vida espiritual. A igreja de Esmirna possuía crentes pobres. Por causa da provação das lutas, seus bens eram vendidos, tomados. Os crentes eram pobres porque as portas se fechavam. A igreja era pequena, pobre. Mas Jesus olha para a igreja e diz assim: tu és rica. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus era para eles a sua suficiência. Era aquele que tinha a chave de Davi, que abre a porta, que abre porta que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre.
Nessa igreja, eles eram autossuficientes, cheios de si mesmo. Eu quero trabalhar um pouquinho aqui com você. Com certeza não era uma igreja missionária, mas era uma igreja apaixonada pelos bens materiais. O comentarista Hernani Dias Lopes diz assim: a igreja de Laodiceia enfrentou a tragédia de não ser o que se projetou ser, e ser o que nunca se imaginou ser. Ela estava orgulhosa do seu ouro, da sua roupa e do seu colírio. A congregação era cheia de frequentadores presunçosos. Eles diziam: somos abastardos, não precisamos de nada. Era mais ou menos assim. Não sei nem por que eu estou aqui. Tem muitas pessoas assim. E o Espírito do Senhor foi falando ao meu coração. Eu quero compartilhar com você isso. Falando do nosso contexto de igreja memorial. Porque eu conheço os membros daqui. Não são pessoas ricas de bens materiais. Mas o Espírito do Senhor começou a falar ao meu coração. Que pode haver na nossa igreja gente rica, cheia de si mesmo. Cheios de si mesmo. E uma pessoa que é cheia de si mesma não dá lugar para outro entrar. E uma pessoa que é cheia de si mesma não permite que outro entre. Talvez a tua riqueza não seja material, mas a tua riqueza seja cheia de si mesma. Cheia do seu egoísmo. Cheia de egoísmo. Cheia de orgulho. Talvez a sua riqueza seja seu egoísmo. Talvez a sua riqueza, porque a sua riqueza é o seu tesouro. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Talvez a tua riqueza seja você. Eu sou eu e mais ninguém. Cheia de si mesmo. Eu falei: Senhor, eu não sou cheio de bens. Eu tenho um apartamento bom, graças a Deus, mas financiado, para pagar até o arrebatamento da igreja. Alguém sabe quando será o arrebatamento da igreja? Não. Nem eu sei quando eu vou terminar de pagar esse apartamento. É até arrebatamento da igreja. Eu falei: não, Senhor, não tenho riquezas. O Espírito Santo falou: eu não estou falando de riquezas materiais. Eu estou falando de riquezas que está dentro do teu coração. Aquilo que você guarda, aquilo que você se segura, pode ser a tua riqueza. É a tua riqueza. Aquilo que tem valor para você pode ser a tua riqueza. Aquilo que você guarda, pois Deus diz para os profetas: os ídolos do teu coração, não eram os ídolos da imagem, está no teu coração. Cheio de riquezas, cheio de si mesmo. Existe outro lado das pessoas também que são cheias de si mesmas, que são aquelas pessoas de autoestima baixa. Você sabia que você pode ser rica de fraqueza? Rica, você é rica da sua baixa estima. Eu vou te explicar. Aquelas pessoas que dizem assim: já ouviu isso? Eu não sei mais o que falta acontecer. Eu já tenho de tudo. Tudo que tinha que acontecer, aconteceu comigo. Pois bom, então. Se tudo já aconteceu com você, você é cheia de coisas. Olha que interessante. Parece doido. Pastor, o senhor está doido? O senhor voltou da quarentena doido? Não, mas presta atenção. Tudo
já aconteceu comigo tudo, 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 tudo. Eu não tenho falta de mais nada, eu já tenho tudo. Baixa estima lá embaixo, jogado. Eu não sinto mais falta de nada, porque tudo que é ruim está sobre mim. Eu coloquei aqui e falei, Senhor, como que eu posso pôr o nome disso? Uma riqueza de pobreza. Tem gente que é rica de pobreza. Rica de pobreza. Porque o tesouro dela, ela é apaixonada por ser pobre de espírito. E aquilo que dá ânimo para ela é a sua riqueza. Hoje à noite Jesus também está falando com você, viu? Talvez hoje à noite eu e você vamos precisar fazer o que está em Filipenses 2:8. Alguém pode abrir lá? Você consegue abrir a sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2, versículo 8? Quando Paulo vem falando de Jesus. Eu vou te mostrar algo mais à frente. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Falando de Jesus. Paulo vem falando de Jesus e diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se. Outro texto diz que ele esvaziou de si mesmo. Ele esvazia de si mesmo. Se você não se esvaziar de si mesmo, você não consegue ser rico pelo Senhor, se enriquecer. Vou mostrar para você um homem miserável, mas que fora cheio de si mesmo. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, e eu quero te mostrar um homem miserável, mas cheio dele mesmo, cheio da sua miséria, ele ali, ao invés de pedir clemência. Capítulo 23 de Lucas. Jesus é crucificado em meio a dois malfeitores. Olha o que diz o versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Cheio de si mesmo, cheio dele mesmo, buscando a sua própria justificação. Querido, cuidado, porque aqui a Bíblia, parece a igreja está falando de riquezas materiais, mas eu estou abrindo o leque para você entender que nós podemos ter N riqueza em nossa vida, porque se nós falarmos aqui de riqueza material no contexto da nossa igreja, todos nós diríamos: pastor, essa mensagem não é para mim. Não, mas nós estamos falando de coisas espirituais, pessoas cheias de si mesmo, egoísta, se acha que as outras pessoas têm que cuidar só de si. Esse homem deu dele mesmo. És tu, Cristo? Olha que arrogância miserável. Tem muita gente assim. É você, Cristo? Eu vou te explicar isso. É você? Tem muitas pessoas assim. Já que você é Cristo, Ele que me salve. Já ouviu isso ou não? Já que Ele é Deus, Deus é amor. Já que Deus é amor, Ele que me salve. Ele que mude a minha história. Cheio de arrogância. Aí aquele outro do lado, esvazia de si mesmo. Olha bem, no versículo 40, e diz: mas o outro respondendo, repreendia-o, dizendo: tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação. Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Jesus, lembra de mim.
Ele esvazia dele mesmo, ele entende que ele estava necessitando de Jesus, que Jesus poderia partir, ser assunto aos céus, inaugurar o paraíso, e ele não entrar. Ele cai em si mesmo, deixa a sua riqueza paupérrima para você entender, e diz assim: eu sou miserável. Lembra-te de mim. O que o Espírito do Senhor fala para mim e para você hoje: cuidado, igreja, para que a arrogância espiritual não entre no teu coração e acha que Deus tem que fazer tudo na tua vida, porque Ele é Deus, quando na verdade Ele faz quando você pede misericórdia, Jesus. Quando você reconhece que Ele é Deus e que você não é nada. Vamos ao diagnóstico da igreja. Volta para Apocalipse. Já estou caminhando para o final. Capítulo 3, versículo 17, a parte C. Jesus olha para aquela igreja e diz: não sabes que és um desgraçado? Não sabes que é miserável? Não sabes que é pobre? Não sabe que é cego? Não sabe que é inútil, que está nu? Jesus olha e fala: meu filho, você não é nada do que você pensa que é. Será que você está entendendo hoje à noite? Pode dizer amém? O conselho de Jesus. Qual foi o conselho de Jesus para aquela igreja? Jesus usa aqui, você vai perceber que ele vai usar uma linguagem de comerciante, porque é algo que eles conheciam bem. Lembra do contexto? Aí Jesus entra aqui com uma conversa legal. Olha o versículo 18. Jesus então começa a trazer um conselho para a igreja e diz: aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes branca para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que te unja teus olhos com colírio, para que possas ver. Primeira coisa que eu quero destacar: Jesus não estava vendendo nada. Ele só usa o linguajar para que o povo pudesse entender. Pois Jesus já pagou o preço por tudo na cruz do Calvário. Tudo que precisamos está nele, é só você ler Efésios. Ele estava lembrando a eles o que está escrito em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Agora escute uma coisa muito interessante. Jesus disse assim: aconselho comprar de mim. Parece algo nada a ver, né, gente? Mas quando Jesus diz assim: aconselho-te comprar de mim, Jesus está dizendo assim: eu tenho o que vocês precisam. Eu tenho. Diga para alguém que é autossuficiente que você tem o que ele precisa, para ver a reação dele. Jesus disse: o que vocês precisam, vocês não produzem. O que vocês precisam de verdade, vocês não têm. Vocês vão ter que comprar de mim, porque eu sou aquele que posso te oferecer. Entenda aqui que Jesus está indo na veia, na alma, como diz a palavra, a espada do Espírito que corta, dividindo alma e medula. Ele está entrando lá na intimidade, dizendo para aquela pessoa orgulhosa: o que você tem que depender de mim. O que você tem, o que você precisa, tem que buscar em mim, tem que comprar em mim, de mim. Isso parece ser fácil, mas para quem é orgulhoso, é muito difícil. Aí eu comecei a entender porque tem muitas pessoas na igreja que não conseguem depender do Espírito do Senhor, que não conseguem andar na presença do Senhor, porque isso não depende de você, isso é presente de Jesus, isso é graça. Salvação é graça, derramar do Espírito do Senhor é graça, é poder do céu, é presente do céu para você. Jesus pede para eles comprarem, entenda. Como é que Jesus pede para eles comprarem? Se Jesus chama eles de mendigo. Como é que eles podem comprar se Jesus chama eles de pobre? Como é que eles podem comprar se Jesus chama eles de miserável?
Como é que eles podem comprar se Jesus chama ele de cego e nu? Eles não teriam condição de comprar nada que pudesse mudar a situação dele, pois o dinheiro deles para nada serviriam. Quando se fala daquilo que Cristo oferece, dinheiro não compra. Alguém disse, eles estavam nus. Jesus oferece roupas, aleluia. Eles estavam cegos, Jesus oferece colírio. Eles são pobres, mas Jesus oferece ouro. Ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez, colírio para a sua cegueira. Isso me faz lembrar Isaías capítulo 55, eu vou ler rapidamente versículo 1 e 2. Ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Aleluia! Porque como que se compra algo sem dinheiro? Porque o dinheiro que eu e você tem não vale nada diante daquilo que Jesus nos oferece. Quantos podem dar um glória a Deus hoje à noite? Aleluia! Ao mendigo eu ofereço perdão dos pecados, ele disse, pois não tem dinheiro que compra a salvação, não tem dízimo alto que compra a salvação, não tem sacrifício que compra a salvação. Salvação é pela graça. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Não é o teu talento, não é o teu dinheiro, não é a tua música linda, não é a tua boa voz, não é o que você canta, não é o que você toca, não é o que você oferece que compra a salvação. Salvação é de graça, é daquele que está sentado à direita do Pai, que foi e pagou o preço por você. É Ele que oferece a salvação para você. Saia de si mesmo, desse orgulho. Ao nu, ele oferece veste de justiça, santidade. Não são como os panos, como diz Isaías, panos de imundícia, e nem como os panos que eles vendiam em Laodiceia. Isaías 61 diz assim, o Espírito do soberano Senhor, Jesus diz isso. Depois lá na sinagoga ele lê esse texto. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Escute isso. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos que andam tristes. Agora escuta isso. E dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Ao cego eu ofereço colírio. Eu fiquei pensando nisso. Que colírio é esse, Senhor? O colírio que está lá quando Paulo ora. Nós falamos sobre isso na nossa reunião em casa. Paulo ora e fala assim, eu oro para que os seus olhos se abram, para que tenham discernimento espiritual. Está lá em Efésios capítulo 1. Ao cego eu ofereço o colírio que abra os olhos para o discernimento espiritual. O colírio que me fará ver o meu mestre face a face. Jesus disse assim, o colírio que vocês vendem só muda os seus olhos na carne, você vai conseguir enxergar aqui, mas o colírio que eu ofereço é aquele que vai fazer você me ver face a face. Bendito seja Deus. Eu me lembrei de João capítulo 9, quando Jesus toca aquele cego de nascença, aquele homem não conseguiu ver nada, não tinha luz, e a primeira coisa que ele vê quando seus olhos são abertos é o mestre, é o Criador, é o Deus
Deus Todo-Poderoso, Ele olha, é assim quando nossos olhos espirituais são abertos, que não é comprado com dinheiro de homem, quando caem as escamas espirituais, as escamas dos olhos do apóstolo Paulo, quando aquelas escamas caem, o apóstolo Paulo começa a ver toda a dimensão de Deus, começa a ver todo o projeto de Deus para a sua vida. O Senhor está dizendo, o colírio que eu ofereço para vocês, é o colírio que fará vocês me ver, verão a minha beleza, verão a minha graça, verão a minha bondade, verão a minha fidelidade, vocês verão a minha glória. O colírio que me fará ver a grandeza de Deus, que me fará ver a sua glória e a minha insignificância. Porque quando a gente vai no médico e passa aquilo ali, vai me fazer o que a minha visão humana vai fazer ver, é um belo carro que eu tenho, é a bela roupa do meu guarda-roupa, é o meu belo relógio, é as cidades que eu passeio. Mas quando nossos olhos são abertos no colírio que Jesus oferece, acontece o que está em Isaías 6, a partir do versículo 1, escute. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o seu templo. O colírio que Jesus passa no meu olho, no teu olho, faz você entrar agora pelo santo do santo, entrar no santo do santo, e começar a ver a glória do Senhor, e começar a ver a beleza do Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Igreja de Laodiceia, desperta. Isaías diz, ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória, e as bases dos seus liminares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aquele colírio que o Senhor pinga nos nossos olhos, faz-nos ver a glória dEle, e quanto mais nós vemos a glória dEle, mais nós percebemos a nossa insignificância, pois quanto mais eu vejo de Deus, mais eu vejo que eu preciso dEle. Quanto mais eu vejo a glória de Deus, mais eu entendo como Deus é gracioso. Jesus precisa mudar. Eu quero concluir com o versículo final de Apocalipse 3:20. Aleluia. Você que nos vê aí, que nos assiste, que a mesma glória que está nesse lugar possa estar entrando na tua casa, possa estar entrando no teu quarto, onde você estiver, e que você comece agora a entender que você precisa do Senhor. Sai da tua autossuficiência, em nome de Jesus Cristo, da tua autoinsignificância, e volte para o Senhor hoje à noite. Jesus termina a carta dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Você pode ouvir Jesus batendo a porta hoje à noite. Toque. Toque. Aos mais antigos, tem um cântico antigo de Noé, da arca de Noé, diz toque, toque, toque. É Noé que está batendo. Hoje à noite, toque, toque, toque. É o Senhor que está batendo. Está dizendo para mim, para você, você me deixou para fora. Seus olhos não conseguem me ver, porque você está para fora. Mas com o colírio que você vai comprar de mim, você vai começar a perceber que eu estou para fora da tua vida.
Percebe a diferença? Quando você toma o colírio de Jesus, Ele começa a mostrar para mim e para você a realidade da vida espiritual. E você vai começar a perceber que Jesus não está no trono da tua vida. Jesus não está dentro da tua casa, você o colocou para fora. Jesus não está dentro do teu trabalho, você o colocou para fora. Jesus não está dentro do teu estudo, você o colocou para fora. Jesus não está dentro do teu casamento, você o colocou para fora. Mas hoje à noite eu sinto o Senhor tocar sobre a sua vida hoje à noite. E os seus olhos começarão a ser abertos e você vai perceber onde Jesus de verdade está. Eles abrem a porta. O grupo de louvor pode se chegar. Abra a porta. Se você ouvir a minha voz e abrir a minha porta, eu virei a você. Eu cearei com você. E você ceará comigo. Faz tempo que você não me vê? É porque os teus olhos estão buscando só a autossuficiência. Hoje à noite, Jesus disse: compra de mim. Eu quero mudar a tua visão. Eu quero mudar quem você vê. Eu quero mudar o que você vê. Gostaria que você ficasse em pé hoje à noite. Ah, Jesus. Ah, Jesus. A igreja se tornou o que a cidade era. Mas hoje à noite Jesus disse para mim e para você: eu quero que vocês se tornem o que eu sou. Se tornem o que eu sou. Feche os seus olhos por um momento. Levante as suas mãos aos céus. Você pode levantar suas mãos. Tem espaço para isso hoje à noite. Senhor. Olha para nós hoje à noite. Talvez nós não estamos presos a uma riqueza material, mas nós estamos presos a riquezas emocionais. Nós estamos presos a riquezas que nós temos carregando desde o ontem para nossas vidas. Tua palavra diz que onde está o nosso tesouro, lá estaria o nosso coração. Talvez o tesouro dessa pessoa seja a sua própria pobreza. É o que ela guarda e ela não quer que seja transformada. Talvez hoje à noite ela precisa fazer como o cego Bartimeu, largar tudo isso, largar essa capa que o identificava como alguém que dependia do governo, e passar a depender do Senhor, e passar a depender do teu Espírito. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas hoje à noite que estão guardando dentro do seu coração riquezas que não deixa o Senhor entrar, riquezas que não permite que ela dependa de ti. Riquezas. Essa falta de perdão está se tornando a sua riqueza, que não tem te feito, que não te permite depender de Deus. Você diz que é pobre, mas tu és rica. Olha, dentro de você há coisas escondidas, há coisas do passado escondida, que é a tua autodefesa, é o teu enriquecimento. Hoje à noite você precisa deixar tudo isso. É isso que tem te feito não depender de Deus. Talvez você tenha o teu talento. Você é tão talentoso e tão talentosa que não te permite depender de Deus. Talvez seja a tua voz que é tão bonita e não te deixa depender de Deus. Ou ela seja tão ruim que também não te deixa depender de Deus. Porque por causa da sua voz ruim, você se prende ao passado e todos têm que ter dó de você. Não pode dizer não para você porque você se magoou um dia. Essa é a tua riqueza. Não pode tirar você de um determinado lugar porque você se machucou um dia e as pessoas têm que aceitar você. Então você não depende de Deus, você depende das pessoas.
que não pode magoar você. Hoje à noite, o Senhor está dizendo: eu preciso entrar para destronar essa tua riqueza. Espírito Santo, trabalhe no teu povo.